CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Nesse dia que comemoramos 25 anos de CBN. Isso aí. Você vai revelar para os ouvintes quantas décadas você está aqui comigo? Eu estou há exatamente, eu digo aqui, como o primeiro programa da CBN foi no dia 21 de setembro de 2007. 13 anos, né? 13, quase 14 anos vamos fazer, né? Pois Aqui é, né, na CBN. Gilberto? Né? E é uma honra, viu? Contar com a sua A honra é toda parceria, minha. com a sua contribuição e com a sua experiência, né? Porque sem os nossos comentaristas também, a gente tinha um braço aí devendo à audiência, e são vocês que nos alimentam de tanta notícia importante. Não, mas é uma honra toda minha, Fernanda, de fazer parte dessa equipe aí que leva notícia, entretenimento, né? Leva informação para tantas pessoas. É uma grande honra para mim poder fazer parte disso aí, viu? Obrigado aí pela Isso aí. oportunidade. Vamos falar um pouquinho do rádio? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das questões, né, não deixa de ser, né, tecnologias que vêm, né, desde 25 anos atrás, né, ou seja, o rádio, muitas pessoas falaram, quando veio a internet, como veio outros meios de comunicação, falaram assim, o rádio vai acabar, o rádio não vai mais ter oportunidade ou espaço, né? Como, na verdade, a gente viu que o rádio, na verdade, não só continuou, como cresceu no espaço, né, de estar no dia a dia, porque ele é como uma ferramenta muito dinâmica, né, muito rápida, ela se integrou rapidamente a outras tecnologias que a gente tem no dia a dia, como smartphones, como internet, como outras coisas mais. Então foi bem interessante essa visão. Podcast, né, tem tudo a ver com rádio, né, nesse caso, então foi bem interessante observar isso nesses 25 anos, né, de vida aí da CBN. Isso aí. E olha, eu me recordo, né, de como a gente usava gravador de fita cassete para poder gravar as nossas entrevistas, né, enquanto reportagem na rua, transmissão de coletiva. Quem tem ainda fita cassete guardada em casa? Eu tenho, viu? Eu não tenho mais, infelizmente, acho que eu me desfiz de todas elas. Não tenho nem mais CDs em casa, né? Digitalizei todos os Tenho CDs, CD também. tem um grande banco de dados aqui de músicas que eu ouço e não tem nem mais o CD físico, eu não tenho mais, né, lá. Mas era interessante pela capa, né? Pelas fotos da capa do CD, tinha umas coisas bem interessantes, mas infelizmente não tenho mais. Vamos contar então um pouquinho do advento aí da tecnologia no nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho, olhando um pouco para trás, né, de tecnologias que marcaram esses 25 anos para trás, né, do dia de hoje aqui, né? E claramente não dá para começar a falar de tecnologia sem falar de internet, né? A internet ela começou mais ou menos em 92, 93, né? Com a criação lá das links de comunicação entre as universidades, depois veio as páginas web com www, né, vários protocolos diferentes, né? E ela claramente impactou toda a nossa vida. Então, ou seja, redes sociais, computação em nuvem, a parte de entretenimento hoje é muito diferente do que era no passado, do que poderia ser no passado com a internet, acesso à informação cada vez mais fácil. O trabalho que a gente está hoje, né, no home office, não poderia existir se não tivesse a internet, né, webconferência, o delivery, né, também, como a gente tem hoje funções de delivery que você consulta o cardápio e depois você escolhe, já paga, faz tudo pela internet, né, os serviços de áudio, vídeo, né, tudo isso foi profundamente impactado pela infraestrutura da internet. E muitas coisas ficaram, inclusive, pelo caminho, né? Se a gente lembrar, por exemplo, das locadoras de filme, né, que não existem mais, né, porque a internet simplesmente mudou, né, o modelo de negócio, né, de você assistir filmes em casa, por exemplo, né? Até um convite para os nossos ouvintes, que outros negócios a internet simplesmente mudou, né, o modelo de negócio para uma outra coisa. Então, até algumas sugestões dos nossos ouvintes aí colocarem para a gente em relação a isso, né? Uma outra tecnologia que mudou, né, nesses 25 anos é o GPS. Sem o GPS, a gente
Tem a questão não teria as questões dos mapas, a questão de rastreamento mesmo da parte de delivery, né? Os carros, né, com andamento, os próprios dispositivos móveis que se aproveitam disso para a localização do usuário e fazer um serviço especificamente para aquele usuário de GPS. Então, o GPS também foi uma tecnologia que mudou bastante a forma da gente encarar, né, a localização em relação a isso. A internet, ela realmente impactou, né, todo o nosso meio, né, nossa sociedade, mas ela não seria potencializada se não tivesse ajuda, né, e a colaboração de uma outra tecnologia que também apareceu nesses 25 anos agora, que são os dispositivos móveis, então notebooks, tablets, smartphones e as redes de telefonia móvel, 5G, 4G, né, na verdade 3G, 4G, e agora o 5G. Então, os dispositivos móveis também, com a integração das redes celular, também impactaram profundamente nesses 25 anos também que a gente passou por aí. E aí não pode deixar de citar também, nesse caso, né, dos aplicativos. Os aplicativos, os computadores, os smartphones que permitiram que a gente acessasse a internet de qualquer lugar junto do GPS, todo esse trio de tecnologias acabou gerando um ecossistema bem potente que influenciou bastante nossa sociedade, nesse caso. E os aplicativos fazem parte central, né, desse processo, né, de serviços, fornecimento de serviços através dos smartphones para isso. Uma outra tecnologia que também tem a ver com o que a gente está falando são as redes de comunicação sem fio, diretamente Wi-Fi e Bluetooth, né? Ou seja, permitiu mobilidade, né? Ou seja, coisa que a gente não tinha nos computadores antigos, tinha que ficar ligado com cabo, né? E o Wi-Fi, junto com a internet, junto com os dispositivos móveis, acabou gerando, né, esse acesso à informação de qualquer momento, a qualquer lugar. Então, é uma outra questão em relação a isso. Então, veja que a internet foi a base, né? E, na verdade, os outros equipamentos e tecnologias vieram agregar e potencializar esse alcance e impacto que a internet causou na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? Nesse uso, né, dessa tecnologia no nosso dia a dia, para isso. Para onde que a gente caminha, hein? Exatamente. Muita coisa, né? Mudou muita coisa. A gente Muita. imagina, quem nunca pensou, por exemplo, Fernanda, numa situação do tipo assim, o que eu fazia antes quando não tinha celular, né? Como é que eu fazia com as coisas, né? Acesso à informação, né? Achar um mapa, conversar com um comunicador instantâneo com outras pessoas de forma imediata, via vídeo, via áudio, né? Se eu não tinha internet, se eu não tinha rede 3G, ou 4G, ou 5G, ou mesmo a questão do acesso à informação. Então, realmente é uma mudança radical na sociedade, em como a gente vê e como a gente usa a tecnologia, né? Ela está no nosso dia a dia, até de forma que a gente nem sente Indireta. mais. Isso aí. Nem sente mais. Tem até um termo, né, para essa tecnologia, chama tecnologia pervasiva. É uma tecnologia que ela está tão entranhada no nosso dia a dia, nossos processos, né, diários, que a gente nem nota. Quando a gente, por exemplo, liga a televisão, ou liga o rádio, ou liga o celular para fazer uma ligação, uma chamada, né, aquilo é uma coisa tão automática, né, que a gente nem lembra o que tem por trás daquilo ali, né? A quantidade de tecnologias, de programas, aplicações, hardware, software, links de comunicação que permite que aquilo funcione. Então, é bem interessante, né, para isso, né? E aí a outra pergunta que fica, né? Ou seja, a gente olhou um pouco para trás, vamos olhar um pouco para frente agora, né? Ou Isso. seja, o que a gente pode esperar do futuro, né? Então, ou seja, aí eu vou usar um pouco da bola de cristal, algumas coisas estão basicamente delineadas, mas algumas coisas a gente vamos usar aqui um pouco de futurologia, né, nessa questão. Primeira coisa que eu acredito que a gente vai enfrentar no futuro, até não muito distante, é uma palavra chamada hiperconectividade, ou seja, as redes móveis, 5G, já estão falando em 6G, já, né, em alguns lugares do mundo, já em testes de rede 6G. A gente vai enfrentar uma realidade em que tudo está conectado. Então, a fechadura da nossa casa, o nosso óculos, nosso automóvel, a lâmpada de casa, os eletrodomésticos, ou seja, tudo que está na nossa volta vai estar de alguma forma conectado e reagindo às situações do nosso dia a dia. Então, isso vai acabar, né? Ou seja, tem um problema de privacidade em relação a isso, né? E tem também um problema de usabilidade, ou seja, as coisas vão ficar muito mais
fáceis de você utilizar, ou muito mais, próximas, né, do usuário em si, das funções, e respondendo ao que o usuário precisa. Então, essa questão de hiperconectividade a gente vai encontrar em algum momento aí pela frente. Uma outra tecnologia que ainda tem muito o que oferecer para a sociedade, né, é a inteligência artificial. Ela começou há muito tempo atrás, em 1956, foi o primeiro artigo, né, que foi criado, inclusive deu o nome de inteligência artificial. A gente passou por evoluções, fases de evolução na parte de machine learning, e agora a gente está numa outra fase que é chamada deep learning, que é uma fase em que a inteligência artificial, que antigamente ela era programada, agora ela aprende, né? Então, ou seja, a gente está num outro estágio dessa tecnologia, e ela vai impactar, acredito que bastante profundamente a sociedade, né? Ou seja, alterando funções de trabalho, postos de trabalho, oportunidades de trabalho também, né? Então, e simplificando algumas coisas do nosso dia a dia também em relação a isso. Outra tecnologia que a gente já começa a arranhar aqui no momento são os veículos autônomos. A gente tem visto muito de carros, né, autônomos, né? Mas eu acredito que isso vai expandir para carros, aviões, drones, né, barcos, né? Ou seja, a gente vai ter uma legião aí de automóveis, de veículos, né? Não só automóveis, mas veículos, que vão ter autonomia de andar pelas ruas sem nenhum tipo de motorista, sem nenhum tipo de controle, basicamente fazendo o sensoriamento do que tem em torno, né, e fazendo essa reação. Então, esse é um outro tipo de tecnologia que a gente vai ver e vai impactar também a questão de transporte, a questão, né, de aluguel de carro ou não ter aluguel de carro, ter propriedade de carros também, talvez você não tenha isso, então isso vai impactar também bastante em relação a isso. A computação quântica, que a gente também começa a ver algumas coisas nessa iniciativa, e vai mudar bastante a questão de elevar bastante o poder de processamento dos computadores, né? Podendo fazer processamentos que demorariam décadas, né, em alguns minutos, por exemplo. Então, isso vai aumentar o poder de processamento de forma absurda, e isso vai refletir basicamente no que a gente tem de serviço também nessa questão. Uma outra tecnologia é a realidade virtual, que a gente tem visto, né, até com os jogos, né, aquela situação em que eu vejo, né, uma situação que, na verdade, não é real, ela é uma realidade criada, né, por computação gráfica e outros recursos mais. Então, a gente vai ter um impacto grande também na parte de treinamento, a parte de entretenimento, né? Então, é uma outra tecnologia em relação a isso. E aí, falando da penúltima tecnologia, que eu acho que também vai impactar nossa questão, são as criptomoedas, né? É uma tecnologia junto do blockchain. As criptomoedas, elas têm um potencial de alterar bastante a questão de relação financeira, né, entre países, inclusive transferência de valores entre países diferentes ou entre sociedades diferentes. Então, as criptomoedas, a gente está vendo a criação de mais algumas, aí a mais famosa, obviamente, é o Bitcoin, mas tem outras, Ethereum e outras, né? Até comentei sobre uma na quarta-feira passada, uma nova que está surgindo. Então, isso também tem um poder de alterar. E, por último, um tema que eu também gosto bastante, né, que são as viagens e o turismo espacial, né? A gente vai ver aí nos próximos anos, né, tem promessas aí de 2025, 2030, a gente ter linhas, né, comerciais de turismo espacial, né, também, né, com hotéis em torno da Terra, em órbita, também para isso, né? Gente, rádio ao vivo é assim mesmo, viu? A gente vai para o Repórter CBN numa expectativa, né, de que as notícias a gente vai conseguir resumi-las em um minutinho, e aí acaba acontecendo esse giro de informações, e é o rádio que é vivo, né, Gilberto? Volto contigo aqui, Gilberto estava na linha junto comigo, esperando a volta da rede. Essa conexão de que tudo que é importante tem que entrar, a gente tem que entregar, né, aquilo que é relevante para a nossa audiência, e a gente só vai somando nessa caixinha de notícias. Exatamente, muita coisa acontece no intervalo, no intervalo da CBN geral, muitas informações têm que ser passadas, né, para os nossos ouvintes, né, para colaborar aí com o entendimento do dia a dia, né, das notícias do dia a dia para isso.
Bom, Fernanda, bom, fizemos um rápido, né, resumo aí do que a gente teve nos últimos 25 anos de tecnologia, do que impactou profundamente na nossa sociedade, e tentei aqui fazer meio um exercício de futurologia para enxergar um pouco para frente do que a gente está esperando, né, de tecnologias que venham, né, agregar no nosso dia a dia. Certamente, o que a gente viu nos 25 anos que passou, nos próximos 25 anos, essa velocidade de alteração ou de mudança na nossa sociedade pela tecnologia vai ser ainda maior, acredito, viu? Porque as tecnologias vão evoluir numa velocidade cada vez mais rápida, né? A gente vai ter acesso a informações quantidade de informações cada vez maior, e isso vai ser um grande desafio para todos nós nesses próximos 25 anos aí, viu? Pois é. Assim, você acha que a velocidade é maior? Eu acho que as coisas estão mais intensas, não? Com certeza, né? A gente, assim, as distâncias encurtaram com a tecnologia, né? A gente, antigamente, acontecia alguma coisa do outro lado do mundo, demorava semanas para a gente ficar sabendo disso, né? Agora não, agora é imediato, né? Aconteceu alguma coisa do outro lado do mundo, alguém ligou um celular, conectou numa rede móvel, ligou a câmera e você está vendo aqui ao vivo, né, alguma coisa que aconteceu a milhares de quilômetros de distância de forma muito rápida, né? Outra coisa que a internet deu também, né, falando de internet, especificamente mais as tecnologias todas que eu comentei aqui, é que deu voz para muitas pessoas, né? Então, isso é uma outra coisa também que ajudou você a disseminar informações. Hoje em dia, você tem informações sendo geradas por muitas pessoas diferentes, então isso também é uma coisa que mudou, impactou na sociedade também. É isso aí. Vamos agora para os assuntos que viralizaram nesses últimos dias. Viralizou. Conta pra gente. Muito bem, Fernanda. Uma notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a Kaspersky fez uma pesquisa junto com a Sophos e eles viram que no ano de 2020 o custo pelo resgate de golpes de ransomware, aquele golpe onde o vírus infecta e criptografa todos os dados e o golpista pede um valor de resgate, dobrou, né, em relação a 2020. Então, os golpes que estão sendo aplicados hoje em 2021 desse tipo de ataque, né, o valor solicitado para resgate praticamente dobrou em relação ao que foi no ano passado. Ou seja, esses golpes continuam estando em alta, né? Se a gente viu essa semana mesmo, um órgão da justiça foi atacado com esse tipo de vírus e criptografou as bases de dados. A gente já tinha visto outros exemplos desse em outros órgãos da justiça que também tinham sido atacados com esse tipo de vírus. E é uma questão bastante crítica, porque os dados estão criptografados, não tem como você quebrar a criptografia, e a única alternativa que você tem para não pagar, né, o resgate é o backup. Então, essa é uma questão importante, é uma boa pesquisa que a Sophos e a Kaspersky fizeram, né, para isso. Outra notícia dessa semana é que o Telegram, que tem evoluído bastante, né, nessa questão de recursos para os usuários, agora vai ganhar, agora em maio, uma função de videochamada similar à do Zoom. Então, a gente vai poder fazer videoconferências, webconferências, na verdade, similares a que a gente consegue fazer no Zoom, naquele aplicativo do Zoom, também agora no Telegram. Então, o Telegram a gente já tinha comentado na quarta-feira passada que o Telegram vai aceitar pagamentos, né, o Telegram 2.0, e agora também a questão de webconferência pelo Zoom, né? E, por último, né, o WhatsApp, quem já não recebeu, talvez vá receber, não se assuste, o WhatsApp vai voltar a mostrar aquele aviso de novas regras de privacidade. Tá? Nós estamos chegando perto da data, né, 15 de maio agora é a data limite para aceitar esses novos termos ou regras de privacidade para o WhatsApp. Quem não aceitou ainda, provavelmente o WhatsApp vai enviar uma outra mensagem lá para o seu aplicativo perguntando se você vai ou não aceitar essas regras de privacidade para isso. É isso, Gilberto. Queria te agradecer aqui mais uma vez pela parceria, pelo envolvimento com a audiência, por dúvidas que nunca ficam sem resposta aqui no nosso CBN Tecnologia. Eu que agradeço, Fernanda, a parceria com você, a oportunidade que você me deu, né, lá em 2007, né, para a gente começar foi um grande desafio para mim, falar sobre tecnologia no rádio,
porque eu não consigo mostrar, eu tenho que explicar para os ouvintes exatamente como a tecnologia funciona, ou como a gente deve solucionar aquele problema. Foi um grande desafio que você me deu, né? E uma grande oportunidade também. Agradeço imensamente a confiança que você teve em mim lá desde 2007, que estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado à equipe, o Kennedy, a Patrícia, o Adalberto, né? Todos aí o Pedro, que fazem também o rádio, né? Estão aqui por trás dos bastidores do rádio. Obrigado também pelo apoio que todos me dão aí nessa caminhada que a gente teve aí de praticamente 14 anos de rádio. Muito obrigado, Fernando. Um abraço aí a você e os nossos ouvintes aí pela grande audiência. E que venham muitos e muitos anos desta nossa parceria, viu? Conto contigo sempre. Obrigado, Fernando. Então, pode contar, estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos.